Pois é, meu amigo, a coisa tá pegando fogo tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora. A coisa tá tensa. Quando a gente fala de política nacional, de geopolítica, a coisa realmente não vai bem. Teve uma denúncia, só que agora não foram bolsonaristas, não, viu? Foram os jornalistas que resolveram fazer uma denúncia contra quem? Contra o STF, onde? Na OEA. Nós vamos falar sobre isso aqui. Também teve uma decisão da Corte Interamericana de Justiça, conhecida como Corte de Haia. Ou Tratado de Haia, Corte de Haia, Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia resolveu dar uma decisão condenando qualquer ação da Venezuela contra a Guiana sobre Essequibo. E aí, meu amigo, pode ser que isso aí vai dar uma repercussão grande e vai respingar aqui no Brasil. Por quê? Por quê? Porque Lula é um aliado do Maduro. E a gente vai falar sobre isso. Enfim, tem muita informação, tem umas 15 informações aqui que eu separei para vocês, então vou acelerar para não tomar o seu precioso tempo. Então, curta, compartilhe o nosso editorial e eu espero que você goste. Vamos começar falando disso aqui, tá? Essa matéria do Ceará Antenado. A Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Nacional dos Jornalistas vão denunciar o STF para a Organização dos Estados Americanos. A Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Nacional dos Jornalistas vão denunciar o Supremo Tribunal Federal para a Organização dos Estados Americanos, OEA. O movimento se dá em razão da decisão da Corte que abriu brecha para empresas jornalísticas serem responsabilizadas judicialmente por entrevistas que imputem de forma falsa crime a terceiros. Na prática, o que o STF falou? Olha, cuidado, você jornalista, cuidado ao falar mal de político. Cuidado ao fazer denúncias sobre político. Ou resumindo, eu vou jogar aqui a real para vocês. Sabe o que aconteceu com Lula, do Mensalão, do Petrolão, onde a imprensa investigou e a imprensa demonstrou delações e mais corrupção atrás de corrupção? Pois é, aquilo ali deu uma instabilidade política gigantesca. E aí, o STF não quer que isso aconteça de novo. Tanto é que tem que ficar na mão do STF. Mudar ou desmudar se alguém é condenado ou não. Afinal, o Lula é ou não é um descondenado? Essa é a grande dúvida que paira por aí. Então, se a imprensa acusa, ela abre a visão da população. E aí, se o STF descondenar depois, não adianta, a população já viu quem é aquele povo. Então, vamos calar a imprensa. A maioria, ou grande parte, dos especialistas encaram dessa forma. E viram que essa decisão é um ataque literal à liberdade de imprensa. Pois é. E agora resolveram ir na Organização dos Estados Americanos fazer denúncia de que nós estamos numa ditadura. Pois é. Mas essa mesma imprensa riu quando faziam isso do Bolsonaro. Essa mesma imprensa riu quando o Bolsonaro era o alvo, quando os bolsonaristas eram alvo, quando o STF dava decisão de 17 anos de prisão para donas de casa. Pois é. Mas agora a imprensa precisa de que alguém ajude-os a lutar. Pois é. Quem vai estender a mão? A direita, que é a favor da liberdade. E não a esquerda. Não tenham dúvidas disso. A esquerda não gosta da liberdade. E aí veio já alguns deputados aqui da direita e já começaram a tirar sua onda, né? O Carlos Jordi fez uma publicação aqui, ó. Nós avisamos, tá? Que isso dói, né? Vamos ser sinceros. Você tem uma coisa que dá raiva, principalmente pro homem, tá? É quando o homem faz uma cagada, a mulher só olha para ele com aquele olhar penetrante e diz: eu avisei. Isso dói porque a gente sabe que a gente fez cagada. Então, eu espero que a imprensa esteja sentindo isso agora. Entidades vão ao OEA após decisão do STF sobre punições à imprensa. E aí o Carlos Jordi escreveu o seguinte: ditadura não tem ombro. Aplaudiram quando era contra os conservadores. Justificavam os meios, pois torciam pelos fins pretendidos. Agora ela chega em vocês. Calma, vai piorar.
Você tem uma frase que eu costumo usar muito aqui para vocês, é que você só sente o frio quando a água bate no bumbum. Pois é. Não tenham dúvidas, mas não tenham dúvidas que a água já bateu no bumbum da imprensa agora. Tem uma publicação da CBN, e essa merece a gente colocar aqui para vocês, lá da Rádio CBN, onde uma jornalista comenta carinhosamente a decisão do STF. Dá uma olhada. Maria Cristina se debruça hoje sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal bastante esdrúxula, e que são uma tese hoje que estabelece critérios que permitem responsabilizar os veículos de comunicação por declarações de seus entrevistados. Esdrúxula é uma boa palavra ou a gente podia usar alguma coisa mais pesada aqui? Inexplicável. Não tem como se explicar uma decisão dessa, Tati. Então, esdrúxula ou inexplicável? Eu acho que ditatorial, censura, pega melhor, tá? Essa decisão é ruim, a esquerda está defendendo. Tem um canal que eu costumo seguir, eu acho é de esquerda, chama Desmascarando, isso. E o menino tem algumas ideias inteligentes, tem alguns pontos de vista, argumentos inteligentes. Lembra que aquilo que eu já falei para vocês, o homem de um livro só, ele não é um estudioso, ele é um doutrinado. Então eu olho tudo que a direita e a esquerda fala. E aí me pasmou muito, me assusta ver que a esquerda está defendendo a decisão do STF só porque a direita está tripudiando em cima. A direita está falando, tá vendo? Nós avisamos. E aí essa turma da esquerda, o menino do canal lá, está defendendo. Mas não tem condição. Gente, essa decisão não é lúcida. Vocês têm que entender que ela não é lúcida. E não à toa, os jornais estão indo, as associações de imprensa estão indo. Por quê? Porque o Carlos Jordi falou tudo, ditadura não tem ombro, não adianta você encostar a cabeça ali no ombro que mais cedo ou mais tarde ela vira contra você. Você deu poder demais, meu amigo, isso aí quem manda são eles. E aí o Kim Kataguiri, segundo essa matéria da Gazeta do Povo, entrou um projeto de lei, mandou um projeto de lei, lança para anular a decisão do STF sobre punição da imprensa. Pois é, o que está acontecendo hoje é que o Congresso Nacional está tendo que agir e está tendo que tomar coragem para agir, porque eu estou vendo um Congresso ainda bem acovardado para colocar algumas pautas que são danosas à sociedade, decididas pelo STF no devido lugar. Exemplo, eu vou te dizer, é a pauta do marco temporal. Exemplo, é a pauta das drogas, que eu vou até comentar nesse vídeo. Outro exemplo é essa decisão de censura ao jornalismo, à liberdade de imprensa. A coisa está virando. E o Kim Kataguiri, nessa publicação dele, ele colocou o seguinte: o STF jogou por responsabilizar a imprensa por falas ditas por entrevistados em seus canais de comunicação. Esse tipo de decisão restringe as liberdades de imprensa do nosso país e não pode ser aceita pelo Poder Legislativo. Por isso, eu criei um projeto para anular essa decisão arbitrária dada pela Suprema Corte do nosso país. Mas eu disse para vocês, a grande questão aqui é que a imprensa incomoda e eles não querem que a narrativa ganhe muito poder porque eles querem ter o poder de mudar a narrativa. Imagina se a Lava Jato tivesse acontecido, imagina, impeachment de Dilma, Lava Jato tivesse acontecido sem que a imprensa tivesse noticiado tudo isso para vocês. Vocês não iam estar sabendo de nada. Hoje você não estaria se manifestando contra o Lula. Hoje você não estaria revoltado com esse governo que está aí. Isso se deveu, ou se deve, como diz o Gilmar Mendes, à imprensa. A imprensa que começou batendo ali no Lula e aí depois veio a rede social que espalhou como fogo num paiol. Essa foi a verdade. E aí já não dá para voltar atrás e mudar a narrativa. E aí quando o Gilmar Mendes vem à tona e diz, olha, o Lula salvou a democracia, você fala, tá bom, eu não acredito. Por quê? Porque eu vi o que ele fez. Esse é o grande ponto, tá? Então não querem que isso aconteça. Vamos falar do Maduro? Pois é. O Tribunal de Haia proibiu a Venezuela de anexar o território da Guiana. Pois é. O Maduro ontem fez um evento deplorável. Uma cena onde ele gravou ensinando o povo da Venezuela
a votar sim para invadir a Venezuela, sabe? Ainda tirou onda com o sistema eleitoral brasileiro, falando que lá eles têm a prova de que votaram daquele jeito, né? Mas enfim, o grande ponto aqui é que o Maduro, ele tá com sangue nos olhos para invadir a Venezuela. E essa decisão do Tribunal de Haia aqui, ela interfere, tá? O que muda? Muda em alguns pontos, inclusive para o Lula. Vou te explicar o porquê. Até então, a decisão do Tribunal de Haia foi não invada, ou seja, ninguém vai fazer nada, permaneça como está, a Venezuela é dona do Tribunal da Essequibo, a Guiana é dona da Essequibo, a Venezuela não é e pronto, acabou. E se alguém tentar mudar esse status quo, estará violando as normas do Tribunal Penal Internacional, tá? Da Corte Interamericana de Justiça, perdão, da Corte Interamericana de Justiça. E aí, aquele que violar a Corte Interamericana de Justiça e agir, que é o que o Maduro falou que vai fazer, tá pouco se lixando com o Tribunal de Haia, ele vai ser um infrator da lei. Mais uma lei que ele infringe. Mas ele vai ser um infrator da lei. E aí, para todos os países membros da OEA, tem que reconhecer o Maduro como um ditador. E aí, ai pro Lula, né? Que nunca reconheceu e que vai ter que tomar uma postura. Se Lula mantém-se ao lado do Maduro como ditador, ditador é. Se o Lula nega apoio ao Maduro, tem que condená-lo. E aí fica mais complicado. Porque se o Lula receber o Maduro aqui, se o Lula receber o Maduro, ele vai estar recebendo um criminoso. Pois é, o jogo vai ficar mais complicado. Mas a gente já imagina que essa guerra vai acontecer, infelizmente, mais uma guerra para a nação, para o mundo, né, para a humanidade. E esse século é o século mais violento desde a Segunda Guerra Mundial. E tende a piorar. Isso é um dado assustador e alarmante. Vamos lá, matéria da Record R7. Não é possível que tanto dinheiro continue na mão de tão poucas pessoas. Essas palavras lindas, maravilhosas, são do Lulu, do Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um homem sensível ao dinheiro dos outros, que não se preocupa, que não acha justo que o dinheiro esteja na mão de tão poucas pessoas, que pessoas possam viajar viagens luxuosas, que se preocupa que pessoas possam gastar bilhões em viagens, que pessoas possam ter lençóis egípcios. A classe média, essa classe média horrenda, quer ter 2 TVs na sua casa. Pois é, tudo isso é o que o Lula fala, né? Só que na prática ele fala isso exatamente no dia que ele está dando um passeio de luxo num hotel que custa 65 mil a diária. E na COP28, o Janja grava um vídeo ao lado do Lula. Um momento de descontração. Adivinha quem está pagando isso? É você. É você. Em Dubai, nos Emirados Árabes, Janja gravou e publicou nesta sexta-feira um vídeo ao lado do presidente Lula, em cima de um carrinho elétrico. A primeira-dama sinalizou o marido que ambos eram filmados. Momento de descontração entre uma agenda e outra aqui na COP28. Meu Deus, mas realmente é muito dinheiro na mão de alguns. É absurdo como essa classe média é tosca. E o Lula declarou 7 milhões na campanha dele. Então, assim, o que me assusta é ter gente idiota o possível para acreditar nesse tipo de narrativa tosca, nesse tipo de narrativa mentirosa, nesse tipo de narrativa que é tão, sabe, é tão banal, é tão balela. Olha, tanto dinheiro na mão dos outros, enquanto isso o cara tem um monte de dinheiro ali, declarado, né? Esse é o que a gente sabe, declarado. Enquanto isso, o cara tá viajando para hotéis mega luxuosos, mas mega luxuosos, com o dinheiro dos nossos impostos. E ainda tem gente que acredita nesse tipo de narrativa. Não tem como. Não há. Algo não está normal nessa situação. Não tenho dúvidas sobre isso. Vamos lá. Outra questão, só para escancarar um pouquinho mais para você. Enquanto você acredita nessa situação, Lula vai mandar mais um pouquinho de dinheiro, ainda esse ano.
Emendas parlamentares. Governo libera mais 17 bilhões às vésperas de votações prioritárias. O governo do presidente Lula liberou cerca de 17 bilhões em emendas parlamentares nas vésperas de votação de pautas econômicas e essenciais para o futuro do executivo. Os dados são de um levantamento da ONG Aberta, feito com exclusividade para a CNN Brasil. Pois é. E aí é grana, é dinheiro que vai para emenda, dinheiro que vai para deputado, dinheiro que vai para ministro, que faz o uso de emendas, de liberação de verbas públicas, que acaba caindo numa empresa da qual ele é um sócio, que a imprensa anuncia. Pois é muito complicado, tá? E aí, deixa eu explicar para vocês. Tem muita gente que anda caindo nas narrativas. Ficam observando essas narrativas como se isso fosse tudo lindo. Entenda uma coisa, o governo não faz nada de lindo para você. O governo merece críticas porque o governo, infelizmente, ele só quer o seu dinheiro, só os seus impostos. Dá uma olhada nessa situação aqui. Só quer se manter no poder. Tem muita gente comemorando. Lula planeja programa de oferta de crédito para 2024. O presidente encomendou estudos para baratear o crédito na tentativa de aquecer a economia. Então ele quer aquecer a economia, liberando crédito. E aí, o objetivo, hoje 76% da população brasileira faz parte das classes C, D e E, e elas respondem por quase metade do consumo no país. Então o que o Lula vai fazer? Presta atenção que agora começa o economês, tá? O Lula quer liberar crédito, empréstimo, para que as classes C, D e E, ou seja, pessoas pobres, possam ter dinheiro para comprar produtos. Para que ano? Ano que vem. É para ajudar as pessoas? Não é para ajudar as pessoas. Eu falo isso com a maior clareza. Se o intuito fosse ajudar as pessoas, os mecanismos seriam diferentes. Não era só liberar crédito, não. E eu te explico por quê. O Lula está vendo que a economia está em frangalhos. E o que ele precisa fazer? Liberar dinheiro na economia para que a economia sinta um ar de melhora. Então vamos lá. Vamos pegar o seu Zé, que mora aí perto da sua casa. O seu Zé, ele recebe um salário, pouco mais que um salário, ele é aposentado. E aí eu vou liberar dinheiro para ele. Vou liberar crédito mais barato para ele. Então o seu Zé, ele vai correr para comprar uma televisão, porque tem muito tempo que ele está querendo uma televisão. Então, quando ele vai comprar a televisão, ele foi no mercado lá e comprou a televisão. O que aconteceu? O mercado girou. Que maravilha. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O mercado girou. E o mercado girando, o que aconteceu? Ele comprou a televisão, o cara que vendeu a televisão vai precisar de outra televisão para repor, porque outras pessoas vão querer comprar também. E aí a fábrica de televisão vai ter que contratar gente. Inicialmente, o que vai gerar? Um aumento do PIB. Isso é bom, não é? Olhando a olhos iniciais assim da economia, que a economia é cíclica, mas é a longo prazo, nunca a curto prazo. No ano que vem, o PIB vai aumentar. Qual que é o resultado? O resultado é, se o PIB estiver bom, os meus prefeitos serão eleitos, eu vou fingir que a economia está boa. Só que a economia vai estar boa por um ano. No ano que o dinheiro vai ser liberado. Esse senhorzinho, o seu Zé, que comprou a televisão custa R$ 1.600. Só que ele comprou parcelado, ele pegou empréstimo. Ele vai pagar, no mínimo, R$ 2.100, R$ 2.600. Ou seja, o seu Zé, que antes era uma pessoa sem crédito e que não movimentava a economia, ou que pouco movimentava a economia, agora ele não é uma pessoa sem crédito, ele é uma pessoa endividada. Então o seu Zé, que recebia 1.100, que agora comprou essa televisão e fez o PIB melhorar, movimentar, o seu Zé agora vai estar pagando uma prestação de 300 conto aí, 200 conto. Ele que recebia 1.300 por mês, agora está só com 1.100. Ele vai ficar 4, 5 anos sem poder de compra. E aí o que vai acontecer com a economia a longo prazo? Aí. Mas não importa. Não importa. Nós já elegemos os nossos prefeitos e vereadores. Daqui 2 anos, hora que chegar a eleição para presidente, a gente libera mais crédito. É assim que funciona. E isso aí vira um ciclo vicioso que nunca faz o país sair do buraco. Ah, então, Sabidão, fala aí, como é que faz para melhorar o negócio, então? Eu te explico. Sabe essa televisão de 1.600 conto? Que o Lula
deixa ela a 1.600 por causa do tanto de impostos que nós pagamos? Pois é, tira imposto dela e faz um programa de incentivo para baratear o custo, um programa movimentando ali o sistema, reduzindo impostos, incentivando as empresas a produzirem, incentivando as empresas a produzir mais e o povo comprar. Mas comprar como? Liberando empréstimo? Não, tendo salários melhores. Aí sim. Ah, mas como que eu vou ter salário melhor? Meu amigo, você tem salário melhor quando você reduz impostos. Lembra da curva de Laffer? Olha, se o bem está mais barato, lembra o seu Zé ali, que a televisão custa 1.600 e ele recebe 1.300? Cara, ele não vai dar conta de comprar. Agora, se os impostos reduzirem essa televisão de 1.600 cair para 1.100, se o seu Zé segurar um pouquinho, ou se tiver um programa de liberação, vão vender sem juros, o seu Zé dá conta de comprar, sem precisar se super endividar, porque ela tá barata. Tá? Aí sim, aí eu me calo, tá bom? Pelo menos essa é a minha visão. Não sei se você concorda comigo ou não. Vamos lá. Outra matéria que a gente vai discutir, matéria agora do Pleno News, Gilmar Mendes e Lula. Hoje eu tô falando muito do Lula, né? Gilmar Mendes elogia Lula, resgatou a democracia no Brasil. Em entrevista ao programa É Notícia da Rede TV, o ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal de Justiça, se mostrou satisfeito com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o magistrado, a vitória do petista foi responsável por resgatar a democracia no Brasil. Se nós temos um judiciário que tem que ser imparcial, ele elogia um lado e ataca o outro, isso é um militante, isso não é um membro do judiciário imparcial. Desculpa, mas não é. Desculpa, eu estou sendo honesto aqui, mas não é. Um magistrado, ele não pode, de forma alguma, opinar politicamente se um é melhor ou outro. O magistrado, ele tem que estar à parte da política. Não é o que acontece aqui no Brasil. Não é o que acontece na Venezuela. Não é o que acontece na Nicarágua. Na Nicarágua, adivinhe, quem é hoje que manda no Supremo? A esposa do presidente, do ditador da Nicarágua. Então, hoje o Lula coloca o seu advogado, seu braço direito. A matéria foi clara, a do Poder 360. Lula colocou o zagueiro, o Zanin, para proteger ele de tudo. E colocou o atacante, colocou o Dino, que vai massacrar toda a oposição. Não tenha dúvida que se tem alguma oposição que cair na mão do Dino, já era. Vai estar lascada. Essa é a realidade. Vamos falar do grande cantor aqui, né? Que se assustou com o Brasil, Bruce Dickinson. Bruce Dickinson do Iron Maiden. Quem nunca viu o Iron Maiden aí, né? Fez muito sucesso. Iron Maiden, o Bruce Dickinson do Iron Maiden, reclama de taxas no Brasil. Lula, faça alguma coisa. Eu conto ou você conta para ele? Tá? Eu acho que ele tá meio desconexo com a realidade do Brasil. Tá, eu vou contar. Ô Bruce, tô me sentindo num filme do Batman, Bruce Wayne. Ô Bruce Dickinson, escuta só. Nós pagamos imposto demais. O Brasil acabou de aprovar uma reforma tributária onde o imposto será um dos mais caros do mundo. Nós pagamos centenas de tipos de taxas, tarifas e outras coisas diferentes. O Brasil extorque, saqueia, é um verdadeiro ladrão do dinheiro privado para enfiar nos cofres públicos. Ladrão por quê? Porque quando o dinheiro vai e volta, é bem utilizado. Quando o dinheiro vai e não volta, o Estado é um ladrão do povo, rouba o povo. Tá, eu vou te contar isso, mas você não conta para ninguém. Aqui no Brasil é assim que funciona, tá? Talvez você está acostumado em outros locais mais evoluídos. Aqui no Brasil não é assim, não. Tá? Aqui no Brasil o sistema é bruto e muito bruto. Pessoal, chegamos a 24 minutos. Eu tinha vídeos ainda para trazer para vocês, né? Eu vou tentar ser mais rápido nos próximos editoriais para poder alcançar mais matérias. Mas enfim, deu para a gente dar uma observada boa do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então é isso, tá? Bruce Dickinson, da próxima vez que voltar ao Brasil, traz mais dinheiro, porque o Lula precisa viajar e agora ele está em Dubai, tá bom? Então não adianta falar para ele, até porque ele está em Dubai e não vai te ouvir, tá bom? Grande abraço, pessoal, fica com Deus, eu volto às 9 horas da noite com mais um editorial para vocês. Grande abraço.